Fala pessoal, aqui é o Guilherme Macedo, sou advogado, sou do time da Peritos Infosec, estou aqui com meu amigo Roberto Gomes, que também faz parte do nosso time. O Roberto ele comanda aqui a área da tecnologia da informação. E hoje eu vou fazer uma entrevista aqui com ele para tratar do contexto histórico e mundial da proteção de dados. Acho que é um tema que pouca gente fala, né, Roberto? E é bem interessante. O que levou a humanidade a se preocupar com proteção de dados, né? A gente vê o que está acontecendo hoje, segundo as tecnologias e os problemas de hoje, só que às vezes revisitar, né, um pouquinho a história e o que aconteceu ajuda muito a entender o que está acontecendo e por que as coisas são nos dias, da forma que são nos dias atuais, né? Enfim. Bate-papo hoje é para quem gosta do porquê das coisas, né? Exatamente. Aqui o nosso time, ele, para quem não conhece, é composto de uma parte jurídica e uma parte tecnológica, né? Eu estou aqui representando o time jurídico, hoje eu estou no conforto aqui do entrevistador e o meu amigo Roberto vai receber aqui o meu bombardeio de perguntas que eu preparei aqui para ele sobre esse tema. Vamos lá, meu amigo? Vamos lá. Então, eu queria entender um pouquinho, Roberto, primeiro como é que é essa história a história da proteção de dados na formação de tecnologia da faculdade. Você teve matéria sobre isso? Como é que foi? Como é que é isso? Como é que as instituições de ensino tratam esse tema? Isso provavelmente está mudando bastante agora, né? Eu tive cadeira de segurança de dados. As matérias eram ensinadas de forma geral, né? Não há uma preocupação específica com dados pessoais. Eu tive 2 cadeiras de segurança de dados, e aí inclui criptografia. Ainda na época que eu estudei, ainda não tinha essa febre da nuvem, ainda não era uma realidade. Isso na graduação de engenharia da computação, né? Da computação. Então não é. Eu acho que hoje já tem, provavelmente, eu não tenho acompanhado tanto a mudança de currículo, mas provavelmente já tem LGPD, GDPR, isso é realidade, a ANPD, né? O Brasil criou uma autoridade para cuidar disso, então isso é uma realidade hoje muito mais, eu acho que tem mais ênfase, né, nessa questão da proteção dos dados pessoais, hoje é diferente. E o que eu acho que é o gancho até para o começo do nosso bate-papo é a questão dessa mudança do mundo, que mudou de um mundo no papel, né, onde os dados estavam basicamente armazenados em papéis que iam para cofres ou iam para pastas arquivo, para um mundo praticamente sem papel, né? Hoje em dia a gente está isso que eu ia te perguntar. Paperless, digamos assim. Exatamente, é isso que era exatamente nesse ponto que eu ia começar, porque a gente às vezes tem, até no ensino médio mesmo, eu me lembro de ter uma matéria de informática e a gente vê a coisa desde aquela calculadora lá de trás e tudo aquilo que vem surgindo, até os primeiros microcomputadores, né? Aquela história, aquelas fotos históricas dos computadores que ocupavam uma sala inteira, exatamente. Até o microcomputador e aquela revolução, né, e tudo mais. Como que essa revolução começou no que se trata de proteção de dados, né? Proteção de dados não, deixa eu reformular. Tratamento de dados, né? Porque ninguém estava interessado em proteger nada naquela época, né? Ao contrário, até eles foram usados. Eu acho que o ponto histórico que é importante para a construção dessa conscientização, né, da humanidade, das sociedades, para a importância de se proteger dados pessoais, eu acho que inicia lá na década de 30 com a época do nazismo, né? Então os alemães foram os pioneiros em criar preocupações com os dados pessoais, só que na verdade a preocupação deles era inversa, né? Eles usavam os dados pessoais com fins hediondos, né? Eles iniciaram essa parte da migração dos dados em papel para dados de formato digital, usaram na época uma tecnologia da IBM, né? A gente tem que se transportar para lá, era um período onde os computadores ainda não eram totalmente eletroeletrônicos, tinha características mecânicas, né? Eles eram eletromecânicos. Época dos cartões perfurados, né? A instrução dos computadores era passada por aqueles cartões. Olerite, né? Na época
Hermann Hollerith, que foi quem inventou essa tecnologia, a IBM comprou e uma subsidiária da IBM na Alemanha vendeu isso para os nazistas utilizarem. Então o início de tudo foi ali. A gente olha hoje, o cenário de hoje, lembra de Snowden, lembra de Facebook com a Cambridge Analytica como sendo os eventos importantes em relação à proteção de dados, mas tem coisa que vem lá de trás, é bem anterior e as sociedades foram evoluindo gradativamente até chegar no cenário como que a gente tem hoje. Mas vem cá, esse ponto dos nazistas então começou na Alemanha, e assim, então a gente já pensa que o objetivo da coleta dos dados daquela época era justamente os objetivos do Estado nazista, né? Exatamente. Então como é que era essa coleta? Como é que eles faziam isso? E assim, mas eu digo assim, em relação a esse, como é que eu vou dizer, a essa evolução do dado ali no papel, como você falou, para um dado que é mais fácil de ser tratado, de ser armazenado e começa a ser volumoso, né? Justamente, essa tua deixa aí é importante para eu lembrar o seguinte: a gente já está começando a falar, apesar do período nem se pensar nesse tipo de termo, em Big Data, de verdade. Então, os alemães tiveram até um pioneirismo nesse sentido. É importante lembrar que assim, o que era feito em relação a dados populacionais? Basicamente censo. Então se fazia censo. Censo, alguém vai na sua casa e vê quantas pessoas tem na sua família, ver a tua renda, ver o que você tem em casa, tem de dados domésticos, mais ou menos desse jeito que funciona hoje e sempre funcionou assim. Mas esses dados são anônimos, ele não sabe quem é você exatamente. Os nazistas não, eles começaram a coletar dados pessoais, identificados das pessoas relacionados à etnia, religião, condições médicas e no fundo o objetivo deles era aquela solução alemã, né, de eliminar os inaptos, né, e fazer uma germanização da raça ariana, purificar. Então, na verdade, o objetivo era eles terem, assim, digamos, um cenário do que era a composição do povo, né? E aí, a partir dali, eles traçarem as estratégias para fazer a solução final, né? A purificação. A purificação. Forte aí pra gente não... Exatamente, aqueles objetivos. Purificação na visão deles, que, né? que a gente conhece. Então, na verdade, eles faziam, vamos lá, eles faziam esse censo de forma não anônima. Não anônima, isso aí. E aí, a partir daí, eles usavam esses dados para correr atrás das pessoas? Como é que era isso? Isso, para correr atrás, para fazer as experiências científicas dele da época. Eles tinham essa questão da eliminação dos judeus, então eles usavam esses dados para descobrir quem era judeu. E era interessante, cara. Teve um cara chamado Heinrich Himmler, foi o cara que começou com isso, ele era entusiasmado com essas questões de Big Data. Era o manda-chuva da SS, né? SS, exatamente. Ele era bem fã do Hitler, assim, e comprou muito esse barulho, né, do Volk alemão, né, do povo alemão puro, né? E começou a usar esses dados censitários personalizados, né, com conhecimento de quem é quem, para fazer essa purificação, fazer perseguição com os judeus. Eles começaram a analisar dados até dos avós, assim, da religião dos avós. Dessa forma, eles construíram. Falando dos 4 avós. Então, assim. Isso me lembra. De onde esse cara vem, né? O que ele gosta de cultuar, qual é a cultura que ele tem. Isso me lembra muito aquela cena clássica de filmes, né, dessa época, que o cara com aquela farda, né, clássica dos nazistas pega a pessoa no meio da rua e pede os documentos. Aí nesses documentos já tinha algum dado ali, já tinha alguma coisa relacionada a esse tratamento diferenciado. Sim, aí a gente já passa para o lado do tratamento, né? Isso. Só para contextualizar, o Himmler começou a entender que ele tinha uma massa de dados grande, começou a criar tecnologias para isso. Para tratar, né? Para
para se aproveitar, né? Fazer consultas de maneira mais inteligente, agrupamentos. A gente já pode dizer que ali tinha uma semente do Big Data, né? Do que hoje. Chega uma hora que o volume é tão grande que você não consegue mais tratar ali no braço, né? Imagina fazer isso no papel, quantas pessoas teriam que estar olhando para agrupar grupos de papéis. Esses caras são judeus, têm origem judaica. Esses caras têm depois saber o endereço deles e fazer uma medida de ir até a casa deles e capturá-los, coisa nesse sentido. Então, assim, o Himmler teve essa sacada do uso do Big Data. E ela foi evoluindo, essa questão da documentação. Teve um outro alemão, o Heydrich, que era da polícia secreta, a parte mais operacional, que criou essa identidade, né, com o outro. Na própria identidade vinha a etnia, religião. Então, assim, esses dados passaram a ser coletados e as pessoas, os cidadãos, eram obrigados a andar com aquilo para poder construir o cenário propício para eles implementarem a solução deles, essa solução hedionda, né, de purificação da raça alemã. Quer dizer,